consigo printar aqui, ó. Quando o cara vai printar, ele bota aqui, ó, que não é permitido. Tá? Celular para celular. Até tu bota aí. Dá ele aí pra... Mas a gente vai ver, né? É, pô. Boa noite, galera! Boa noite, torcedor regatiano, seja bem-vindo. Eu não posso dizer que é o primeiro, porque o CRB tem um podcast, né? Mas é o podcast do torcedor regatiano. Ao meu lado, Daniel Queiroz. Boa noite, meu querido Daniel. E aí, Dairone, um abraço aí a todos que estão nos assistindo, né? Dando essa moral aí. Vamos falar aí do Galo no encarnado, né? Encarnado, para alguns que talvez não saibam, é uma alusão ao pastoril, né? Que tem um cordão azul e o cordão encarnado, né? O pastoril que é um elemento do folclore alagoano, né? Que tá se perdendo com o tempo, mas eu já fui muito torcer pelo encarnado e vi as menininhas gestando pastoril, né? Quem nunca? Mas você botou dinheiro lá? Né? Já. Quem nunca, né? Quem nunca? Bem, galera, o podcast, dizem aí no chat se tá tudo ok, com áudio, com a imagem, tá ligado? Esse podcast, ele tem um formato diferente. Esse é o primeiro, por isso hoje a gente não tem convidado, mas a gente já tem convidados aí programados para os próximos, pelo menos 3 episódios. Esse é o primeiro, então hoje a gente vai bater um papo sobre o CRB. Vocês estão vendo o que está passando aí na tela, últimas notícias do CRB e tal. Então eu já peço para você deixar o like e depois vocês dão retorno, se gostam do formato ou não, se vai ser legal ou não, vocês já vão dando o retorno aí. O áudio está instalando, está dizendo aqui, ó. Tá clipando, né? Deve estar clipando. Deve estar clipando. E outra coisa, a gente gostaria de dizer o seguinte, que tem uma bancada fixa. Hoje, lamentavelmente, o time começou desfalcado, né? Verdade, por gripe, né? Motivos de gripe. Então, dois componentes aqui estão no DM. Inclusive, no treino a pronto, né? Tava tudo certo, aí no treino a pronto. Sentiram a lesão. O nosso amigo Rildo. O nosso amigo Rildo, que tem o quadro, né, de histórias do CRB, e o nosso nobre Rafael, né? Os dois, verdade, lamentavelmente, não puderam... Se tiram. E o seguinte, esse podcast foi uma sugestão do nosso amigo Elminho, né? Nosso amigo Elminho, que sugeriu aí
o podcast e esperamos contar um dia com a presença dele, né? Sim, o idealizador como é o... O autor intelectual. Não, mas é a produção também, como é aquela menina que fazia pra Xuxa, como é? Tô ligado? A moreninha que fazia o programa da Xuxa, pronto, é o nosso Elminho. Abraço, Elminho. Tamo junto. Bem, mas vamos começar falando aqui, ó, pedindo pra galera deixar o like, se inscreve no canal, estarei acompanhando o chat, tá, de vocês. O Futuro Beto está dizendo, quero participar desse podcast da Dá, quem sabe do futuro, mas vamos embora. Daniel, primeiro fazer a propaganda aqui, né, dos salgados. Rainha dos Salgados, aqui em frente ao estádio Rei Pelé, foi que nos presenteou, né, ou melhor, nos patrocinou, né? Algumas delícias, né? Com isso aqui não é de plástico, nem... A gente vai comer. É verdade. Faltou só aquela maionese de cenoura, mas não deu para trazer, né? Mas, de resto, vai dar. Ó, hoje, como eu disse, primeiro episódio, para ver, para sentir se vocês vão gostar ou não, mas a gente vai fazer e falar muito sobre o CRB. Daniel, o CRB hoje conheceu o seu terceiro adversário na Copa do Brasil, né? O sorteio aconteceu hoje à tarde, a galera assistiu do Fala Regatiano, e hoje o CRB sabe que vai enfrentar a equipe do Ceará na terceira fase da Copa do Brasil. Quero a sua opinião sobre esse confronto. Lembrando que no pote 1 o Ceará era o único time da Série B e o CRB eu chamei de sorte. Essa aí foi sorte, né? Que sorteio. E o CRB deu essa sorte de pegar um adversário que está na mesma série que ele nessa terceira fase. Cara, eu achei muito bom, né? Dentre os adversários que existiam, se eu pudesse escolher um, seria o Ceará. Eu vi muita gente dizer, rapaz, um adversário de maior expressão poderia trazer uma notoriedade. Eu sinceramente, eu penso diferente. Eu acho que o prêmio de classificação, ele é mais importante do que essas questões de notoriedade, até porque a classificação fará com que no futuro pudesse enfrentar um adversário de maior expressão, né? Mas vai acontecer isso. Isso vai acontecer, claro. Então acho que foi bom, pegou um adversário do nível do CRB, que não vive um bom momento, é bom que diga-se passagem, o Ceará não vive um bom momento, então foi excelente, eu achei que não poderia ser melhor o adversário. E você, qual a sua opinião? Não, a minha opinião é que, eu falei hoje, eu acho que foi o melhor adversário, acho que o CRB vai passar pelo Ceará, inclusive. O Ceará, ele vem jogando, mas ele vem jogando ali na beira da crise, devendo a todo mundo, deve mais do que o Ceará. E é que eu tenho, mas o Ceará deve a todo mundo. Está no Transferban, ele pagou a dívida com a FIFA, vai sair do Transferban hoje, parece que já deve ter saído, mas já tem uma dívida para vencer depois de amanhã. Já vai entrar no Transferban de novo, porque, segundo as informações de lá, não tem dinheiro. E a gente sabe, jogador de futebol é movido a grana. Não só jogador de futebol. Não só jogador de futebol, Mas assim, lá as coisas não estão assim, mar de flores, não. E a gente sabe que fora do campo influencia dentro do campo. Existem algumas exceções? Existem. Mas quando o ambiente fora de campo é ruim, dentro de campo também não fica bom. Mas é um time tradicional, um time que já chegou no final de Copa do Brasil. É uma força do futebol nordestino. Uma força do nordestino. Ouso dizer que mais tradicional do que o CRB. Ouso dizer mais tradicional do que o CRB. Mas hoje, no momento, eu acho que o CRB ele tem plenas condições de vencer o Ceará. Tem um detalhe, né? O primeiro jogo é no estádio Rei Pelé, dia 1º de maio, dia do trabalhador, feriado, a gente já sabe onde vai passar, no Rei Pelé. E o jogo de volta, dia 22 de maio, lá no Castelão. Então, intervalo de tempo curto. E nesse meio tempo, eles se enfrentam de novo pela Série B. De novo não, eles se enfrentam pela Série B. Então tem primeiro jogo da Copa do Brasil, dia 1º. Dia 6 tem um jogo da Série B, Ceará e CRB. E dia 22 tem o segundo jogo da Copa do Brasil. Então vai ser uma maratona de Ceará e CRB para ninguém ficar sem ter como assistir esse jogo. E outra coisa, entre o Ceará e o CRB, pelo menos entre as torcidas, não são torcidas rivais, né? Não, são torcidas amigas, no caso, né? Talvez seja a maior aliança aqui que existe dentro do CRB, acho que é o CRB e Ceará, até mais do que o CRB e Náutico, né? Porque o CRB e Náutico já houve aí algumas animosidades aí no meio do percurso, né? Mas realmente existe essa, vamos dizer assim, como é que se diz? Sentimento de irmandade, né? Entre CRB e Ceará e o vovô. Mas eu espero que o CRB detone o vovô, né? Quebra as pernas do vovô, derruba ele da cadeira de roda. Agora Dairone, eu vou voltar um pouco
e entrar num assunto, voltar um pouco no tempo, né? O CRB termina o campeonato alagoano. Desse ano. Desse ano. Termina uma conquista indiscutível. E saiu aquela matéria no GE dizendo o seguinte, que dentre os clubes, até agora, que tiveram o melhor aproveitamento, o CRB ficou em primeiro. Bom, depois eu vou falar sobre essa matéria, mas eu pergunto a você, cara, que balanço você faz do Campeonato Alagoano, do CRB no Campeonato Alagoano? Você é daqueles que dizem que o Campeonato Alagoano não é parâmetro? Não, eu até concordo com você, eu sei que você vai falar depois, mas acho que o CRB fez a obrigação dele no Alagoano, né? Venceu contra a autoridade, o CRB em nenhum momento teve aperreio, perdeu um jogo, porque jogou com o time reserva, um jogo que tinha, como é que se diz? Tinha motivação zero para quem jogou, para quem entrou em campo, os atletas que entraram em campo naquela oportunidade. Inclusive, eu acho que é até um erro, né, dizer que motivação zero, porque assim... Eu acho que tinha motivação, porque eram os caras que estavam na reserva, poderia pleitear uma titularidade. Alguma coisa, mas nem isso fez com que jogasse, mas porque são ruins mesmo. E aí perdeu aquele jogo pro Asa, e nisso que perdeu esse jogo pro Asa, tirou a chance de ser campeão invicto. Mas a gente vê que o CRB pegou as semifinais, venceu os 2 jogos, venceu os 2 jogos já final, também sem muita dificuldade, e dentro do Rei Pelé, ninguém conseguiu vencer o CRB. Aliás, o Asa conseguiu, né? Nesse jogo, foi dentro do Rei Pelé. Mas o Campeonato Alagoano, assim, então você, repressivo. E aí, você acha que não é parâmetro o Campeonato Alagoano? Para uma Série B, não. Para uma Série B. Só que aí o que eu digo, de acordo, se todos os times da Série B só jogaram estaduais, aí o Alagoano se torna um parâmetro, né? Eu acho que o Alagoano é o único parâmetro. Porque o jogador que foi mal, aí o pessoal diz, rapaz, esse cara não serve para a Série B. Qual foi o parâmetro utilizado? O Campeonato Alagoano. Isso. E a Copa do Nordeste, né? E a Copa do Nordeste. Mas o parâmetro é o Campeonato Alagoano. Quando se diz, rapaz, tem algum jogador do Campeonato Alagoano que poderia servir para o CRB, qual o parâmetro que se faz isso? O Campeonato Alagoano. Então ele é o parâmetro. Agora, talvez ele não seja o parâmetro ideal. Mas essa história de que o Alagoano não é parâmetro, sinceramente, eu discordo. Agora, aonde eu quero chegar com isso? O CRB, ele foi... Senhor, e digo mais, cara, né? sem nenhuma arrogância nem nada, a diferença técnica do CRB para os outros times do Alagoano é algo disparado, né, cara? O CRB teve uma campanha irretocável, apesar dessa derrota para o Asa, tal, mas foi uma campanha excelente. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar nessa publicação do GE, que coloca o CRB na frente em aproveitamento. Agora, aí é onde eu falo, uma coisa são os números. Frios. Os números frios. Números você não discute, você analisa os números. Então é o seguinte, logicamente que o CRB vai ter um aproveitamento devido à sua superioridade ao Mirassol, que enfrentou no seu campeonato o Palmeiras, São Paulo. É isso que eu digo. Então a análise numérica, ela até... Dá uma forma de um grau comparativo, porém, ela desconsidera o grau de dificuldade que essas equipes nos seus diversos campeonatos estaduais passaram. Só que aí tem uma questão, né? Você comparou com os times do Campeonato Paulista. E eu concordo com o Campeonato Paulista... Agora eles são 8 paulistas na Série B. 7, né? 7 paulistas. Eles são o campeonato mais disputado do país. Sai sem dúvida. Só que tem um detalhe... O CRB, não só estadual, o CRB disputa o campeonato regional. Sim. O que, Majairona... Que tá no bolo da estatística. Então, Majairona, na Copa do Nordeste tem muito time ruim, não sei o quê. Mas existe uma coisa no futebol que é você enfrentar várias adversidades nesse caminho aí. O CRB enfrentou adversários mais fracos, mais fortes, e aí ele teve vários... Como é que se diz? Eu não estou achando a palavra... várias nuances durante esse percurso que ele fez até esse momento da Série B. Porque uma coisa é você jogar o Campeonato Paulista. Só tem campo bom. Mas as distâncias são grandes. Né? Em São Paulo? Em São Paulo. Dependendo do interior. Eu me lembro da entrevista que o Abel, técnico do Palmeiras, deu na TV portuguesa, que ele disse, quando disputava o Campeonato Português, todos os jogos eles iam de ônibus. E o Campeonato Paulista, alguns jogos eles vão de avião. Sim, não, lógico, tem isso. Mas é o que eu estou dizendo. Aqui o CRB pegou quem? O CRB pegou um 13 no campo muito ruim.
Entendeu? Você pega adversidades que de repente você vai encontrar o futuro da Série B, você tem. E esses jogos também podem dar lições ao técnico, ao próprio elenco. Mas aí já são questões subjetivas. Eu estou falando da análise dos números apresentados que desconsideram o grau de dificuldade da competição. Beleza, sim. Mas aí você também desconsidera o esporte, né, então? Porque a CRB e o esporte que são os melhores. O esporte está nesse... É isso que eu digo. O esporte, em relação ao campeonato pernambucano, ele está praticamente com o CRB. Ele está enfrentando equipes que são muito inferiores. Podem até ter tradição, mas financeiramente inferiores e tecnicamente inferiores. É o caso do CRB. A gente não vai negar a tradição do rival, mas a diferença técnica é gritante, cara. É gritante. Então é essa questão que eu faço em relação a essa matéria. Mas esse seu levantamento, você acha que o CRB chega fraco em termos de preparação para a Série B? Não, acho não. É isso, entendeu? É esse o pensamento. Eu acho que não. Eu só acho que ao colocá-lo em primeiro lugar, se desconsidera o grau de dificuldade das competições, né, que estão sendo comparadas. Né? A galera está aqui dizendo que o microfone está pipocando e tal. Qual o microfone? O meu ou do Dairone? Seu cabo entupido. Vamos ver se melhora aqui, hein? Cachorro aqui eu acho que não está mal botado, não. Fala aí, Dairone, fala aí. Vamos lá, se tiver aí, vocês dizem aí no chat, tá? Se tiver ruim, alguma coisa do tipo. Bem, mas então, você considera que o CRB chega forte para a Série B? Chega, sem dúvida. Mesmo disputando o Campeonato Alagoano fraco. E um Campeonato do Nordeste, ele não disputou o Campeonato Alagoano, não. É isso que eu levantei. Eu acho que ele chega forte, sim. E digo mais, em poucas oportunidades, eu vou só dizer aqui 2016, que eu me lembro, alguém me corrija se eu estiver errado. Eu só me lembro de 2016 o CRB chegar com um time que a torcida ficou confiante. Nos outros anos, não. Inclusive no ano que a gente fez uma boa campanha, que foi 2021, né? A gente começou com um ataque que era Yuri, Calisson e Evandro. Sim, eliminamos o Palmeiras com essa desgraça. Exatamente. Então, esse ano, como aconteceu também em 2016, o CRB chega com um time que a torcida considera um time competitivo. Time forte. Time forte. Beleza. Mas aí a gente vamos analisar agora. É forte porque ele chega na Série B? Porque ele fez o Campeonato Alagoano boa e uma boa Copa do Nordeste? Ou porque a gente está vendo em nível de atuação? Eu acho que o somatório, né? Ele fez um campeonato... Veja bem, quando você cumpre a sua obrigação, você pode até não animar, mas você não desanima. É verdade. Você cumpriu a sua obrigação. É verdade, então, é verdade. O CRB fez o eu gosto daquele anime. Como você falou, né? Então, na Copa do Nordeste, o CRB ficou em segundo lugar, coisa que eu não me lembro de ter acontecido. Se aconteceu, foi em 94. Nesse formato não aconteceu. E também o formato de 94 era diferente, né? Da Copa do Nordeste. Da Copa do Nordeste. Mas nesse formato agora de competição que já deu alguns anos, Para quem não lembra, o CRB que foi vice-campeão em 94, perdeu uns pênaltis para o Sport. A ideia da Copa do Nordeste naquele momento era fazer tipo Copa. Todos os jogos foram em Maceió, a próxima edição seriam todos os jogos em outro estado, e assim, porém essa ideia não vingou. Mas que era legal. Agora ali foi uma questão também, um momento político, foi o ano de inauguração reinauguração do estádio Pelé, né? Tudo isso. Então, todas essas festividades, né? Mas aí a gente, vamos continuar falando dessa preparação do CRB que a gente fugiu um pouco. A gente considera o time forte, eu considero o CRB um time forte. Sim. Né? Considera a preparação boa. Preparação boa. Por que eu digo isso? Porque a diretoria ela montou planejamento e, como você disse, tudo que ela planejou, ela alcançou. O que foi? Venceu o Alagoano, venceu. Terceira fase da Copa do Brasil, chegou. Chegar na semifinal da Copa do Nordeste, chegou. Exatamente. Agora, o que vier após é tudo lucro. Se chegar na final da Copa do Nordeste, lucro. Né? Aí é sucesso e tal. Ser campeão aí é mais lucro ainda. Se passar na terceira fase da Copa do Brasil, que tem chance, lucro. Agora o grande objetivo... Grande lucro. Agora o grande objetivo e que o Marroquim focou de novo nisso foi ter que começar a Série B bem diferente dos 2 anos anteriores. Agora, veja bem, esse objetivo, ele foi externado, mas ele sempre se buscou isso.
quis começar mal a Série B. Só né? que são 2 vezes seguidas, já fica aquele negócio. Mas foram 2 vezes que se buscou isso, mas não se conseguiu, né? Não, o Série B não começou mal porque Ele ele quis. quis. E agora tá querendo começar bem? Não, ele queria começar bem, aconteceu. Mas eu acho que com essa declaração ele diz assim, ó, não podemos cometer os erros que a gente cometeu antes. Tem que corrigir. Né? Tem que corrigir. E aí a gente tá entrando aqui no assunto já Série B, que é o que tá batendo na porta, né? Depois de amanhã, hein? Depois de amanhã. Tá batendo na porta. E aí a gente não pode fugir do assunto contratações. Claro. Né? A gente off aqui estava falando justamente sobre o nosso querido Formiga. Estávamos falando sobre Formiga aqui. E aí a gente estava com algumas deficiências e o CRB, pelo menos, tentou trazer para cobrir. A primeira é a lateral esquerda. E aí o CRB traz o Jorge. Jogador que já chegou na seleção brasileira, melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, foi para a Europa, voltou de lá por conta de lesão, né? Veio para o Palmeiras, ele volta para o Santos, de novo melhor lateral do Campeonato Brasileiro, bem. Quase participa da Copa de 2018, voltando no... Quase participa da Copa de 2018, faltou um pouquinho. Chega no Palmeiras, faz um início bom, mas aí começam... No Fluminense ele se machuca, né? Começam as lesões. E aí ano passado, quando ele vai para o Fluminense, faz 4 jogos e tem que fazer a cirurgia do joelho. 2 cirurgias no mesmo joelho, inclusive. E aí eu pergunto, Daniel, o Jorge chega hoje para o CRB e deixa o CRB em que patamar na posição de lateral esquerda? Ele eleva o CRB no degrau, ele mantém o CRB na mesma, ou você acha que ele não vai contribuir em nada? Cara, olha, veja bem, a contratação do Jorge, ela causou aí uma série de comentários, foi uma contratação de grande impacto, né? Isso é inquestionável. Mas eu vou confessar uma coisa a você, não foi essa a contratação que mais me impactou, a contratação que mais me impressionou. A contratação, cara, que mais me impressionou, e foi essa semana, foi quando o Malandrinho anunciou a contratação de Hernani Azevedo para o Asa, cara. Essa contratação... essa contratação, eu fiquei realmente... Eu tenho esse áudio, hein? Meu Deus, benção, tire todo mal olhado, desgraça! Voltamos, e agora, pessoal? O áudio, como é que tá? Por favor, me digam que o áudio tá bom, de que mais tá bom. Compartilhe pra galera nos grupos do WhatsApp se tiver legal. Porque agora, rapaz, tivemos um problema aqui pesado. Tá filé. Salve. Agora! Salve uma dosezinha de ponche, né? Ponche, pô, foi foda, hein? Pois é, cara. Não, tá muito alto, só falar mais longe. Pronto. Tudo bem. E a alta eu falo longe. Onde paramos? Eu nem lembro. Primeiro, galera, desculpa pelo deficiência técnica aqui. Acontece nas melhores famílias. Culpa é nossa falha, né? Depois eu vou dar editado e tirar essa parte que ficou aí sem nada. Mas desculpa aí, acontece. E por isso que eu disse, é o primeiro, né? É o piloto. Então, mas deixa o like, chama a galera de volta e vamos continuar aqui o bate-papo. Chama a galera de volta que agora vai ser bom. Daniel, não sei nem onde a gente parou. Eu acho que a gente parou no lance da contratação do Jorge, né? Verdade. Estava falando do impacto da contratação do Jorge. Cara, eu acho que, do ponto de vista técnico, não existe questionamento em relação ao Jorge. Não existe. Se ele tiver em condições, em boas condições, ele será inquestionavelmente o melhor lateral esquerdo da Série B. Concordo. Isso é fato. Agora, a grande questão é a questão clínica, né? Verdade. E aí o seguinte, eu gostaria muito que alguém do CRB falasse qual a condição clínica dele hoje. Seria interessante, viu? Porque quando tem transparência, você acaba com especulações. E como não temos, vamos especular, né? Porque uma pergunta que eu faço é o seguinte, se ele passou um ano no Santos e não jogou. Ele fez uma cirurgia, passou um ano de parado, né? Um ano parado. Voltou para o Palmeiras, o Santos devolveu o Palmeiras rescindiu o contrato com ele. Aí eu fico aqui e me pergunto, se o Santos e o Palmeiras, que possivelmente tem uma estrutura médica maior, a própria cidade de São Paulo, né? O estado de São Paulo tem uma estrutura médica, tudo, não teve condições de recuperar esse atleta. Né? Será que o CRB terá? Boa indagação. Uma boa indagação. E outra,
Quais são as reais condições dele? O que eu soube, aí é como você disse, campo da especulação. Campo da especulação. O que eu soube, que ele já está recuperado. Por que ele não ficou do Santos? Porque ele não iria, teoricamente, ter um espaço, salário alto, e o Santos ficou com medo de uma nova lesão. E aí disse, então, vamos parar aqui. Isso não é o primeiro caso. Se a gente for voltar um pouco, o que aconteceu com o Longini, na sua primeira passagem, foi isso, né? Ele veio para cá, para o CRB, era um jogador de nível Série A, tanto é que na primeira passagem aqui, o Longini foi o grande destaque do CRB naquele ano, e depois se machucou. Eu espero que não aconteça o mesmo com o Jorge. Né? E aí é o seguinte, o problema do Jorge não é muscular. Porque muscular, beleza, é pior, né, a gente acha. O problema do Jorge... Olha, até a Alexa está falando, você não pode fazer isso, sabe? Você não é médica. O problema do Jorge é joelho. São 2 cirurgias gravíssimas do joelho. E aí é impossível falar da lesão do joelho e não lembrar do Ronaldo Fenômeno. Aí ele pode lembrar de vários. E joelho, não é querendo parafrasear o El Chan, não, mas é joelhinho cabeça. Né? Porque o cara que tem problema de joelho, ele, assim, pelo menos o Zico falava muito isso, né? Tudo bem que foi numa outra época, uma medicina, mas ele começava a psicologicamente ficar inseguro em algumas jogadas, entrar em dividida, né? Então, bom, a medicina evoluiu, ainda bem, e às vezes o jogador está bem clinicamente, mas psicologicamente às vezes falta confiança. Também tem isso. Né? É verdade. A gente vê, eu por exemplo, ó, que exemplo eu vou dar agora, que baixada de nível. Mas eu já quebrei o tornozelo. Não, baixou o nível, né? Mas eu já quebrei o tornozelo. Mas tipo, a gente vai pegar um racha. Eu tenho medo de botar o pé e tal, tá ligado? O cara fica nessa cabeça, sabendo que está recuperado. Mas não é, você não fica daquele jeito. Eu quero acreditar que o CRB, ao trazer esse jogador, fez todo esse acompanhamento, essas informações eles têm, né? O que fica... Estou dizendo para você aproximar mais um pouquinho o seu microfone. Beleza, valeu, galera. Então, veja bem, eu quero acreditar que o CRB fez todas essas análises, esses acompanhamentos, deve ter pego com o pessoal do Santos essas informações. O que fico pensando é o seguinte, o CRB só tem um lateral esquerdo, que é o Formiga. Sim. Né? Se o Jorge não jogar, ou até ele jogar, o CRB continuará tendo apenas o Formiga. Concordo. Né? Então é o seguinte, é uma contratação que, se der certo, resolve o problema da lateral esquerda. E se ele não jogar, vamos ficar usando o Matheus Ribeiro na lateral esquerda. Então a gente vai ter um reserva para as 2 laterais. Um reserva para 2 laterais. Mas eu acho que o Jorge, ele vai, de repente, ele encaixa. Né? Não, uma coisa, a gente não tem o que achar. Ele torce. É porque faltam informações, mais uma vez eu falo, seria muito interessante que o CRB, ele através das suas redes sociais, pelo menos, ele esclarecesse qual a situação clínica do jogador. Aí muita gente diz, mas ele veio um contrato de produtividade. Isso é uma questão financeira, mas ela não responde à questão de não ter outra alternativa. Isso. Né? Então ela responde financeiramente, mas não as opções que o Daniel Paulista vem a ter na lateral esquerda. Né? E a próxima janela só abre em julho. Detalhezinho importante aí, né? Detalhe. O lateral esquerdo da base, que ainda não foi utilizado, né? Talvez eles também estejam pensando aí na possibilidade de, em algum momento, usar o cara, né? São grandes indagações em relação ao Jorge. E outra contratação foi o Getúlio, né? O Getúlio, jogador alagoano, Getúlio. Muita gente no meu chat, não, o CRB não devia contratar, que ele é azulino, eu conheço a família dele, Tem nada a ver. Também acho que o cara é profissional. O próprio CRB já teve jogando no CRB ídolos do CSA, como o CSA já teve ídolos do CRB jogando no CSA. A gente do CRB já teve diretores que hoje são diretores de social, são diretores do Jochimes, isso aí é... Isso, patrocinador, o cara ser presidente de um clube e patrocinar o outro. Então, também acho que isso aí é ilusão. Outra coisa, o Getúlio chega para ser um reserva do Anselmo Ramon, né?
Chega para ser o reserva. Chega para ser o reserva. E ele é um reserva melhor do que o Elber. Aí vou fazer assim, aí você desrespeita o Getúlio, porque você comparar o Elber com qualquer jogador, tá eu ganhando. Eu pensei que você ia usar a minha frase, né? Dizer, com seu... com esse parâmetro de comparação. A régua lá embaixo, né? Você botou a régua deitada, não foi nem ela em pé, botou ela deitada. Eu gostei muito da contratação do Getúlio. Isso dele ser azulino ou não, isso não. Também. O Eduardo, com 2 tatuagens do CRB, tava jogando no CSA. Dizem que cobriu e se lascou. E agora tá botando CSA na justiça. Ô, futebol! Nenhuma mesmo. Mas, ó. Eu também acho que descobriu. Mas ó, vou até convidar o Eduardo para uma entrevista aqui. Seria bom. Vou convidar o Eduardo. E tem história para contar, né? Tem o contato dele. Bem, mas não sei se ele vai topar, né? Que dessas polêmicas aí. Mas bem, o Getúlio chega para ser reserva, só que o Getúlio também joga do lado de campo, né? Ele tem essa versatilidade. Apesar dele ser 9, mas ele gosta de jogar nas viradas. Quase todo centroavante que chegou, com exceção do Anselmo, todos dizia-se que jogava do lado de campo. O Yuri jogava do lado do campo. O Elber jogava do lado do campo. O Ítalo, esse que chegou do Fluminense, também disse. Não, ele também... Não, o João Neto, pô. João Neto, desculpe. O João Neto, que veio do Fluminense, também joga. Todos eles... Jogam. Eu acho que é a alternativa. Os caras dizem assim, não, eu também jogo de lado. Quer ver o Anselmo titular, né? Não, eu também jogo ali pra ver se é uma vaga. Alguns que disseram que jogava do lado e nem jogava nem no centro, nem do lado. O Helder é um desses. E o Daniel Paulista assistiu com o Helder algumas vezes de ponta. Foi, cara. Depois daquela partida dele contra o Botafogo da Paraíba, eu acho que ali foi quando ele... É o cúmulo, né? Quando selou ali o... Findou a carreira do Helder. No CRB, inclusive eu tenho no meu Instagram que devia ser eliminado do futebol, né? Dispensado do futebol. Você foi um pouco rígido aí no seu julgamento. Mas bem, então ó, o CRB trouxe Jorge, Getúlio e fechou hoje com Rai, não, só quer dizer Rai, meia do Botafogo. Aí o Daniel conversou com alguns colegas botafoguenses, por favor, Daniel. Cara, um amigo meu que é torcedor do Botafogo disse, cara, o CRB contratou um dos melhores jogadores que eu vi revelados pelo Botafogo. Eu fiquei até surpreso com a opinião desse meu amigo, né? Bom, são opiniões pessoais, né? Isso não quer dizer que reflitam a realidade, mas refletem que o cara deixou uma boa impressão. Sim. Né? Outro esse jogador que está para vindo do Atlético Paranaense, né? O Jada não vem mais, infelizmente. E o pessoal lá, eu tenho amigos lá no Paraná que falaram, cara, inclusive disseram, rapaz, esse cara é melhor do que o Jajá. Ó. Disseram. Mas não veio. O Atlético disse que não ia liberar, não. Ia utilizar ele na Série A. O pessoal ela ia chiar, viu, se ele saísse. Então, assim, o Raí chega, como você disse, eu também conversei com algumas pessoas, torcedores de Botafogo, e todo mundo é unânime dizer que é um grande jogador. Agora você vai ficar com 3 meias, né? Hoje, né? Com essa contratação. Aí, com o Raí disseram a mesma coisa. Ele joga do lado do campo. O GG também, né? Joga. O GG é versátil, né? O GG joga de 8, joga de 10, joga do lado. E segundo o Marroquim, isso deve ser a análise de desempenho que passou para ele, quando ele falou na Pajussara que ele disse que ia atrás de um meia da Série A, aliás, pro Luciano Costa que trouxe informação. Conversou com o Marroquim, ele disse, não, vai vir um meia aí de um time da Série A, que é o Raí. Ele disse que é um meia que fazia 8, fazia 10 e fazia o lado do campo. Então pode ser por isso também que ele veio, por essa versatilidade, né? E um cara novo, né, cara? 20 anos. No início da carreira. Se bem que o Vinegra também é novo e não fez nada. Mas o Vinegra não chegou chegou com a pompa de Neymar mexicano. Destaque da base da seleção mexicana. Poderiam dizer que era Neymar paraguaio, né? Então, assim, esperamos que o Raí dê certo. Na realidade é essa. A gente espera que todas as contratações dê certo, né? Mas... Agora é minha vez, eu faço uma pergunta a você. Você acha que, logicamente que nós não vimos nenhum desses jogadores ainda atuando, né? Mais uma vez eu falo que estamos aqui no campo da especulação, mas você acha que as contratações desse ano foram mais criteriosas ou melhores do que as do ano passado? Do ano passado veio o Bruninho, né? Dá pra gente fazer uma avaliação. Dá, fazer uma comparação, né? Dá. Vou fazer o seguinte, das contratações desse ano, esquece quem renovou, né? Porque assim, renovar com a espinha dorsal da equipe também foi ótimo, beleza. Mas esquece quem renovou. Das contratações desse ano, quem é titular? GG. Não, vamos começar por trás, vamos começar da defesa. Tenha calma.
Matheus Albino. Matheus Albino. Titular. Ninguém fala do Matheus Albino aqui, né? Não. Eu digo assim, ninguém que só tá no audio, mas tá a galera assistindo. Matheus Albino, acho que é unanimidade. Sim. Então, boa contratação. Ponto. Heron. Tá machucado. Mas boa contratação. Sim. O Gustavo Henrique, que agora no momento que entrou, bem. Boa contratação. Inclusive, contra o Botafogo, jogou bem, viu? Jogou muito bem. Jogou bem. Formiga. A Formiga que vai entrar naquela polêmica, né? Que eu digo assim, o Formiga, ele cumpre um papel defensivo. Ele não é bom no apoio. E eu parto do seguinte princípio, você não pode exigir mais do que alguém pode oferecer. Sim. E o Formiga nunca vai oferecer uma presença ofensiva. Apesar do Daniel ter tentado isso contra o Botafogo, seu Léo Pereira. Tentou e ele não foi muito feliz, mas defensivamente eu acho que ele não compromete. E eu também já disse sim em outras oportunidades. O Hereda sobe muito porque o Formiga fica. Né? Sempre quando você tem uma linha de 4, quando um lateral sobe, o outro fica. Então eu acho que o Formiga, com todas as suas limitações, eu não tenho nenhum problema em dizer que o Formiga, dentre os titulares, é o jogador com maiores limitações técnicas, mas eu acho que ele cumpre um papel. Certo? Mas peraí, então, e a gente bota ele num papel de boa contratação ou de uma contratação razoável? Cara, se ele viesse para o banco, ele seria uma boa contratação. Mas ele está o titular. Escuta, a gente... titular. E aí a gente já começa a questionar. Então pronto, tá 3x1. O João Pedro, volante. E agora, sim. correto, bom, né? Reserva, né? Mas, bom, reserva. Quando entra, ele é útil, né? A gente tá falando dos titulares. Né? Tá não, eu tô falando de tudo, porque eu não tenho reservas, né? Aí vem... Se eu botar os reservas, aí você vai botar Alejandro. Não, calma, eu vou botar todos. Aí vem o Rômulo. Muito bem, cara. E melhorou ao longo da temporada, eu acho. Também acho. Então, boa contratação. Caio César, boa contratação. Inclusive, postou o seu vídeo lá. Gente boa. Boa contratação. Jogando não, né? Constrangendo os apreciadores de futebol, né? Rapaz, que é isso? Você viu, roubada de bola. Isso sou eu que estou narrando a jogada, né? Roubada de bola, saída em velocidade pelo lado direito, toque. Em velocidade é que eu questiono. Pra mim, aqui é muita velocidade, né? Depende do ângulo que você vê a coisa, né? Uma tartaruga aí dentro você já viu como essa tartaruga é rápida, né? Você entende isso? Mas, então, até aí a gente só contesta Formiga até agora, né? Aí agora vamos começar do meio. GG. Excelente. Olha que ele não veio para ser titular, né? Ele teoricamente. Imaginava-se que ele seria titular. Teoricamente ele era o banco do Jorginho. E aí eu vou entrar nele, Jorginho. Cara, teoricamente uma boa contratação. Eu acho que aí todo mundo iria errar, né? Todo mundo iria errar. Agora que infelizmente ele tá devendo, mas ele tá consciente, inclusive, eu até falei isso no grupo lá, que na partida anterior, quando ele foi substituído, inclusive, ele demonstrou assim, emocionalmente, sentir que não está vivendo um bom momento. Mas o presidente Mário Marroquim falou na entrevista lá na Pajussara que ele tem um problema clínico, e tal, espero que ele... Eu confesso a você, eu tenho esperança do Jorginho ser ele o que se espera que ele faça durante essa... As informações que eu tenho é que ele é um cara assim, dedicado, gente boa. Imagina. Tá ligado? E talvez por isso você notou isso, quando ele sai de baixo, porque eu acho que não é falta de tentativa. Exatamente. E aí, o cara que eu acho que ele deve se cobrar e diz, pô, joguei mal, acho que ele deve ter esse desânimo próprio dele. Né? Mas, vamos lá. Então até agora só o Formiga a gente está contestando aqui, porque o Jorginho tá mal, mas... Vão vir mais. Vão vir mais. Aí vem Viniegra. Viniegra... Veio como uma aposta também. Se a gente considerar, ele era uma aposta. É uma aposta. E aposta se erra, né? Essa foi errada. Tanto é que ele foi dispensado. É isso. Alexander Dias. Rapaz, a galera esperou tanto esse argentino. É hoje que vai argentino. É amanhã, é o argentino. E vimos vídeo no canal, e não sei o que, de argentino. Tá vendo que DVD de jogador engana, velho? Cara, Alexander Dias, Cara, é o seguinte, a gente faz esses comentários, às vezes o jogador está assistindo, a família do jogador, aqui não existe nenhuma observação quanto à pessoa. Não, lógico que não. A gente faz observação sobre a performance. Para os caras trazer ele, se ele não foi
vindo num pacote, às vezes o cara traz um jogador e o cara vem no pacote. Se ele não veio no pacote, eles trouxeram ele, alguma qualidade viram nesse cidadão, que infelizmente até o momento ele não mostrou. Verdade. Pode ser problema de adaptação? Pode. Agora, nas festas, na série, ele tá bem adaptado. Eu não acho que seja adaptação, não, porque já estamos em um mês de abril, cara. E os trabalhos começaram em janeiro, né? Agora, assim, um DVD dele que a gente viu assistiu aqui no canal. O DVD dele era uma coisa espetacular. Raça, botava na frente, tombava, chute no gol e tal. Só que a gente vê isso. Cara, o primeiro jogo dele, do Rei Pelé, não lembro, acho que foi contra o Cruzeiro do Arapiraca que ele entrou. Não lembro agora qual foi o jogo. Ou foi o CSE, não lembro. Foi o primeiro jogo dele. Ele pegou 2 vezes a bola do lado esquerdo e foi virar para o lado direito. Ele não teve força. A bola não chegou onde ele queria virar o jogo. As 2 vezes era o Matheus Ribeiro passando. Ele viu. A gente viu, ele viu, ele tentou o passe. Mas a bola não chegou nem do outro lado, pô. Foi pelo menos bem intencionado. De boas intenções, o inferno tá cheio. Mas assim. A história é que a beira do precipício está empedrada de. Aí num jogo lá em Coruripe, o CRB tava com o time alternativo. Foi, eu lembro que ele entrou. Ele entrou. Muito mal. E perdeu um gol cara a cara. Perdeu um gol, cara. Acho que foi o GG que meteu a bola pra ele, sozinho, ele e o goleiro. E aí perdeu. E ali eu disse, rapaz, esse argentino não vai rolar, não. Nem um golzinho pra dizer, fez um gol pelo time. Vamos passar pro próximo. Vamos passar pro próximo. É porque o argentino ficou todo aquele folclore em cima do argentino e tal. Porque assim, a gente teve 2 argentinos que foram bem aqui. O Canhete, né? A gente era raçudo, né? Aquele nome Canhete. E o Diego Torres que foi razoavelmente bem. Torres teve um pico, depois voltou. Mas o Alexandre Dias, nem esse pico a gente viu, né? Então, assim, tem isso. Então a gente tinha expectativa que fosse pelo menos razoável, né? Mas nada. Dentinho. Segundo o doutor Marcelo. O cidadão disse que o Dentinho estreou bem. Cara, eu nem vou fazer a piada óbvia que por ele ser dentista defende o Dentinho. Mas, cara, Dentinho, pronto, foi negociado agora, né? É um cara jovem e tal, né? Foi negociado aí, espero que bem melhor. De repente foi cárie, né? Pronto, foi cárie. É difícil para um dente, né? Existir a cárie. Mas, Dentinho também, então a gente só tá falando de, olha, Viniegra, Alexandre Dias, Dentinho, só mal. E aí que foi o outro... O Helder, meu Jesus. Essa pra mim foi a pior. Não achei não, cara, pior lá. Quem foi a pior? Eu acho que o Alejandro Dias foi pior. O Helder se tornou pior porque ele jogou mais. A gente viu a ruindade dele mais vezes, hein? Se o Dias tivesse jogado mais, a gente tava falando do Dias, cara. Mas o Helder é muito fraco. Tanto é, cara, que se o Helder jogou mais, é porque o Daniel Paulista acreditou mais nele. Naqueles que não entraram, cara, o Daniel Paulista nem sequer acreditou, né? Mas eu acho que nem era acreditar. Acho que o Helder entrava por falta de opção. Sim, o Alejandro Dias. É porque ele não era opção. Todo jeito ele fica sendo pior, cara. É verdade. Então erraram aí também. Erraram. E o outro, Facundo Labandeira. Fraquíssimo, cara. Sinceramente, não mostrou para o que veio. Sinceramente, eu não fez nada até agora que me convencesse. Fez 2 gols, né? Fez um gol lá contra o 13, não foi? Isso. E fez outro gol aqui no Trapichão, pelo Alagoano. Foi, acho que foi Copa Nordeste. Copa Nordeste, não foi? Foi. Fez 2 gols. 2 gols, né? Aí quando o cara olha os números, o cara fez 2 gols e tal, e nem titular tá entrando bem, mas sinceramente muito fraco também. E deve ficar pra Série B. Deve ficar, tudo bem. Desde que não jogue, ele pode ficar. Uma hora vai ser utilizado. Porque veja bem, aí eu vou entrar em outra questão. O pessoal questiona o Mike. Isso. Cara, o Mike, ele é inquestionavelmente titular. Você não vê nenhuma dessas alternativas aí que nós falamos, o cara é melhor do que o Mike. Realmente. Difícil. Não tem. Você vê que o próprio Daniel Paulista tentou não jogar com o Mike, jogar com o Jorginho e o GG, só que o Jorginho não foi bem. Então voltou o Mike, porque o Daniel Paulista tem aquele desenho de um ala agudo, incisivo, e um ala construtor, que no caso é o Mike. É o Mike. Então eu acho que o Mike, com todas as suas limitações, mas é ainda a melhor opção até agora, dentre as opções que o Daniel Paulista tem. Então, analisando todas essas contratações, a gente ainda acha o CRB forte para o brasileiro.
mas veja bem, o início foi o seguinte, a comparação das contratações desse ano com o ano passado. Porque ano passado, quando trouxe o Bruno, aí tu, rapaz, esse cara brigou com... É porque o Bruno Silva já veio no meio da temporada, veio ele e o Léo Pereira, já no meio, né? Foi. Mas se a gente for olhar no começo, a gente tinha algumas contratações bizonhas também. Também. Acontece, mas Bezerra menos. Aí agora vem o elenco do CRB, depois dessas dispensas, dessas contratações. Você bota ele em que nível para a Série B? O Jorge, ele é o grande diferencial. Porque o Jorge Ben, ele coloca o nível lá em cima. Vai levar. E ele sem jogar, já não é a mesma coisa. Eu acho que as contratações, pelo menos teoricamente, no papel, como se diz, são excelentes. Cara, são excelentes. E você falou uma coisa que lado esquerdo, fortíssimo, Jorge Léo Pereira, viu? Jorge Léo Pereira. Se o Jorge entrar bem... Eu espero que o Jorge não seja aquele cara que veio do Grêmio, o Michael, né? Chegou aqui. Porque o Michael já veio velho, né? Mas foi uma aposta também. O Jorge tem 28 anos, pô. Mas foi uma aposta. O Michael foi uma aposta. Eu não estou falando nem em futebol e nem na situação que o cara já... O Michael tinha parado já. O Jorge não, ainda é um cara que quer mostrar alguma coisa. Mas eu estou falando da comparação no sentido de um cara vir criar sua expectativa e ele não jogar. Agora o Michael ele foi importante no vestiário, soube, né? Principalmente daquela conquista lagoana, soube que foi importante no vestiário. Cara, o que eu lembro é que ele perdeu o pênalti contra o Ceará lá, né? Verdade. Mas eu soube que ele foi importante do vestiário, né? Ele foi um cara importante do vestiário. E aquele jogo contra o Ceará ele entrou bem. Entrou bem, foi. É porque assim, ele tinha muita habilidade com a bola, né? Um joguinho de futsal, de pisar na bola, né? O passe. Não tinha velocidade mais. Não, nenhuma. Mas tem muita qualidade. Mas o Jorge eu acho que é um jogador que, se tiver bem, eu acho que vai fazer a diferença. Até pelo estilo de jogo dele. Sempre foi um lateral, ele não é aquele lateral de altíssima velocidade. É um lateral que tocava, se apresentava, tinha o drible, que é a qualidade. Sim. Agora eu volto a insistir. Seria muito bom que o CRB, através do seu departamento de médico, fizesse um esclarecimento, o jogador está bem, o jogador precisa de um tratamento, fizesse um esclarecimento, porque enquanto não houver, vai haver toda sorte de especulações. Sim. E inclusive fica essa pergunta que eu fiz: se ele não se recuperou clinicamente no Palmeiras e no Santos, por quê? Vai se recuperar no CRB. CRB. Fica essa pergunta no ar. Boa indagação. Essa resposta é complicada. Agora, falamos aí de contratações, o Divas, e a expectativa para essa Série B, Daniel? Qual a análise do campeonato? Olha, veja bem, qualquer projeção que se faça em qualquer campeonato de 38 rodadas é futurismo. Sim, o campeonato muito longo. Né? Porque é muito longo. O time que começa, e eu não estou falando só do CRB, todos os times que começam jamais são os que terminam. Se você pegar aí não, é verdade. Sempre a gente começou naquele ano com Calisson e Evandro, terminou com Negueba, já depois do Careca. Banco e o Careca. Né? Quer dizer, totalmente diferente. Né? O que eu espero, cara, né? Aí eu não vou falar o que eu acho, é o que eu espero, porque veja bem, a gente vai pegar um adversário fortíssimo, que é o Novo Horizontino. Tudo bem que ele perdeu algumas peças, inclusive os destaques que foram no Campeonato Paulista, mas é um adversário forte e um jogo fora de casa. Eu vejo muita gente dizer, mas o Daniel Paulista não tem um retrospecto bom fora de casa como tem em casa, mas isso é lógico. Nenhum time do mundo do mundo, tô falando só daqui não, tem uma campanha fora de casa igual em casa. Tem sim, em alguns momentos. Isso que eu ia dizer. Em alguns momentos. Ele passa 5 partidas, né? Mas ao longo de um campeonato, nenhum clube tem um desempenho fora de casa melhor do que em casa. Ele pode ter em dados momentos da competição. Eu já vi ter igual. Mas mesmo assim, em dados momentos da competição. Mas numa competição de 38 rodadas, dificilmente. Aí você vai pegar exemplo do CRB. O CRB passou naquele ano de 2021... acho que foi 5 ou 6 partidas sem ganhar em casa. E ganhou algumas horas. Se você fizer esse recorte, aí você vai ver, ele teve mais vitórias, mas ao longo de 38 rodadas, dificilmente. Não, difícil. Só que o que a gente fala do Daniel Paulista é o estilo de jogar fora de casa que muda muito do que é no Rei Pelé. Cara, eu veja bem, quando você joga no Rei Pelé, eu acho que essa é a grande diferença. Você tem a obrigação de propor o jogo. Certo?
Quando você vai jogar fora, o outro time tem a preocupação de propor o jogo. Então, muitas vezes o CRB joga diferente, não é por deficiência sim, mas também pelo trabalho do adversário. Mas aí é que eu vou entrar. A gente vê grandes times, eles propõem o jogo dentro ou fora de casa. Cara, mas a ele pode perder, não. Desculpa, é desproporcional. Não, tô falando de grandes times. Aí você vai botar Real Madrid. Não ia nem chegar na Europa. Eu não ia nem chegar na Europa. Se você pegar aqui no Brasil, você pega vou pegar um exemplo aqui. Flamengo. Ruim, não, vou pegar um exemplo ruim aqui, porque muita gente mete o pau nele. Mas você pega o time do Diniz, ele joga do mesmo jeito dentro ou fora de casa. Sim. O resultado vindo não, ele joga do mesmo jeitinho. Mas eu acho que... E não é nenhum super time. Mas é um time de Série A. É um time que é atual campeão da Libertadores. É um time que decidiu o Mundial, mesmo tempo perdendo. Eu acho, me desculpe, mas eu acho que a sua comparação é desproporcional. Né? Então vamos fazer uma comparação proporcional. Uma comparação com times da Série B. Pronto, vou fazer uma comparação proporcional. Você está parecendo aquele cara que diz, a situação no Brasil não tá boa, mas lá na Alemanha, né? Vamos fazer uma situação proporcional. Vamos usar a Série B de parâmetro. Agora eu vou usar a Série B que passou, já passou. Sim, vamos só usar a Série B. Vou usar o Cruzeiro, no ano que ele subiu, no ano que ele rebaixou o CSA. O Cruzeiro jogava do mesmo jeito, dentro e fora de casa. Igualzinho. Certo, eu concordo com você, mas o Cruzeiro é uma exceção. E é a exceção que confirma a regra. Por quê? Porque o Cruzeiro vinha ali de uma SAF, tinha jogadores... Poxa, você tinha ali, o Cruzeiro, quando ele montou o time, ele fez praticamente uma seleção da Série B. Ele pegou pegou aquele centroavante que estava o Edu, né? Poxa, ele fez praticamente uma seleção da Série B. Então o Cruzeiro, mais uma vez eu falo, é uma exceção que confirma a regra. Ele foi montado de uma maneira diferente e hoje o Cruzeiro voltou a ser o que era, né? Mas assim, a gente tem que... Mas eu acho que dá para jogar diferente fora de casa. Cara, eu acho que dá. Eu também acho que dá. Veja bem, o que eu estou dizendo, eu não estou aqui passando pano para o Daniel Paulista, não. Eu acho o seguinte, quando a gente tem que reconhecer os méritos do adversário, o comportamento de um clube não é só as suas virtudes e suas deficiências. Existem as virtudes e as deficiências do adversário. Sim. Entendeu? Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O CRB jogou fora de casa. Contra o 13, por exemplo, jogou péssimo. Então, é normal? Não. Então... Né? É isso mas que a gente eu quer. dizer o seguinte, o que se criou foi o seguinte, que o Daniel Paulista, desde que está aqui... Mas é porque os números mostram isso. Não. A gente pegar os números de Daniel, eu já trouxe inclusive no canal, os números de Daniel jogando fora de casa ano passado é uma desgraça. É uma desgraça. 70% dos pontos que ele conquistou são todos no Pelé. Fora de casa são pouquíssimos. Perde demais fora. Mas a gente tá falando aí de Série B, né? A gente fala de Série B. Série B. Não, a gente vai com a Lagoana, sacanagem. Não, eu tô falando da do ano passado. Eu tô falando da Copa do Nordeste. Eu tô falando da Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste ele só ganhou um fora de casa, que foi do Itabaiana. E quantos ele perdeu? Nenhum. mas é isso que eu tô dizendo. A gente tem que botar isso. Se na Série B... Fico em silêncio. Se na Série B... Ele perdeu em casa na Copa do Nordeste. Foi, perdeu pro Bahia. E fora de casa. Mas jogou propondo o jogo e a torcida não ficou chateada com a derrota. Você deu para entender o que eu estou dizendo? E fora de casa, a gente pode até perder o jogo, mas a torcida quer ver o time agredindo mais o adversário. E você que está acompanhando, meus caros amigos? Entendeu? Dê a sua opinião aí em relação ao desempenho do Daniel Paulista fora de casa. Agora sim, o Daniel Paulista tiver em casa um ótimo retrospecto e fora de casa ele fizer como ele fez na Copa do Nordeste, sair empatando todo o jogo, a gente sobe. Mas veja bem, aí a gente volta ao seguinte, as esperanças ilusórias do torcedor. Quando o cara começa a Série B, o cara diz, olha, se ganhar todas as partidas em casa, eu vejo muita gente dizendo isso, né? Nenhum time ganha todas em casa. Eu faço uma conta matemática, bem simples. Bem simples. Nenhum time ganha todas em casa. Não, nenhum. A minha conta não é nem ganhar todas em casa, a minha conta é por partidas. Eu divido a Série B em grupos de 6 partidas. Por quê? 6 vezes 6, 36. Né? E ainda sobram 2 jogos. Esses 2 jogos é lambuja. Eu tirei esses 2 jogos. Essa lambuja pode ser fora ou dentro de casa, não importa. Então, eu pego 36. Então, você está desconsiderando os 2 jogos contra o Santos, né? Pode ser, são lambuja, é lambuja. Esse aí o que vier veio, entendeu? É lambuja. Então vem 6 sequências de 6 jogos. É como eu faço a dividida. Se a gente fizer nessas 6 sequências de 6 jogos, 11 pontos a gente sobe. É 11 em 18. O que dá direito em 6 jogos o CRB perder 1 ou perder 2. Entendeu?
dependendo aí da lógica. Aí tem que ver. Porque pode ser que em uma sequência de 6 jogos ele só perca um, e aí ele dá direito de perder mais um na outra sequência. Mas a minha lógica é 11 pontos a cada 6 jogos. Porque aí dá 66 pontos. Aí é Série A. E deixando esses 2 jogos de lambuja. Do ponto de vista matemático... Entendeu? Eu tô quase no frio. Porque vamos dizer essa coisa. Esses primeiros 6 jogos, vamos dizer que o CRB... Mas isso é futurismo, né? Não, futurismo não. Vou pegar a tabela aqui. Vou pegar a tabela... A gente vai ver se tem condições ou não. Aqui é... Deixa eu pegar aqui a tabela da Série B. Aí você vai fazer aquela projeção como você faz toda vez e toda vez é... Não, rapaz, minha projeção não. A gente vai fazer projeção de pontos. Não estou dizendo que é se vai ganhar, se vai perder de quem, entendeu? Projeção toda vez o Dairone faz aquelas projeções no canal. Não, a gente ganha essa. Nunca deu certo, meu irmão. Vamos lá, ó. O CRB tem Novo Horizontino, Amazonas, Ceará, Chapecoense, Avaí e Vila Nova. Primeira sequência de 6 pontos. Desses jogos, 6 jogos, né? 6 jogos. 3 em casa e 3 fora. Tá? Vamos supor aqui, esses primeiros 6 jogos, que o CRB ganhe 3. Ganhe 3. Independente se seja em casa ou fora, ganha 3. 9 pontos. 9 pontos. E busque aí um empatezinho fora, faça 10. Já começou bem essa coisa. Na sua conta são 11, né? Você falou. Na minha conta 11 para fazer 66. Mas lembra que tem o jogo de lambuja. Então, se ele de repente desperdiçar 1 ou 2 pontos, ele pode recuperar nesse jogo da lambuja. Pô, você faz a conta e já tá esperando aí um... Não é esperando. É igual você disse, são os 2 jogos contra o Santos. Você pode ganhar do Santos aqui. Pode. Então é 3 pontos extra que eu não tenho na minha conta. Se ele empatar 2 vezes com o Santos, são 2 pontos extra que não tem na conta. Se ele perder os 2, já não estava na conta. Você está entendendo qual é o meu raciocínio? Tô entendendo. Entendeu o raciocínio? Não concordo, mas entendo. Então, a minha projeção, se ele fizer 10 pontos nessa sequência de jogos, ele faz 60. Vamos dizer que ele ganhou um desses 2 jogos de lambuja, 63. Também sobe. É isso que eu estou passando. Eu não entendo dessa forma. Eu prefiro conversar sobre o Novo Horizontino. Mas você entendeu a projeção que eu passo? Sim, entendi perfeitamente. Ó, o Marco Ferreira está dizendo aqui, ó. O que o Dadá está falando é que fora de casa o CRB joga recuado, com o freio de mão puxado e levantado. É verdade, né? Mas isso é por deficiência do CRB ou por mérito do adversário? Porque quem as propõe duas o coisas, jogo as duas coisas. É o dono da casa, em geral, né? Mas esse CRB abdica até de como é que se diz? De contra-atacar. Às vezes só dá a bola. E outra coisa, o CRB hoje, ele só tem contra-ataque com o Léo Pereira, né? Hoje só tem contra-ataque com o Léo Pereira. O CRB hoje ele não tem um reserva. Infelizmente, para o Léo Pereira. E a gente está expectativa. Inclusive, soube que tem um jogador que o CRB pode anunciar que está jogando agora na Série A do Brasileirão. Está rolando aí o jogo. Certo. Inclusive, galera do chat, quanto é que tá o jogo do Palmeiras com a postinha daquele miserável? Eu vi que tava perdendo. Eita lasqueira. Mas bem, vamos aqui para o Novo Horizontino. Novo Horizontino, nosso adversário de sexta. Jogo fora de casa. Jogo dificílimo, difícil, né, mas o retrospecto do CRB contra eles é bom. Ano passado a gente ganhou as 2. Inclusive foi contra o Novo Horizontino que o CRB começou a recuperação. Foi o jogo do Daniel Paulista. Gol de Anderson Conceição de cabeça. Não, o gol de Anderson Conceição de cabeça foi contra o Guarani, cara. Foi contra o Guarani. Ah, foi. O CRB ganhou de 1-0 do Novo Horizontino, num jogo em que só deu o Novo Horizontino. Eita, verdade, levou uma pressão desgraçada, né? Um placar mentiroso, mas que ganhou o jogo. Agora eu não lembro quem foi que fez o gol, cara. Boa, também não, mas a gente ganhou. Ganhou de 1-0 lá. Acho que foi a única vitória nos primeiros jogos, né? Foi, era 6º jogo já ali, se eu não estou enganado. Ô, Daniel, inclusive, o Novo Horizontino é do interior de São Paulo, né? Todo mundo é que sabe, eu acho. Mas o CRB teve alguns anos que a gente dizia que o CRB era campeão paulista, né? Isso faz muito tempo. O CRB chegou a passar 3 anos sem perder para time de São Paulo. Porque o CRB pegava o time paulista, era peia, lá e aqui. Isso faz muito tempo, né? Isso faz muito tempo. Capaz, não faço negócio desse não. Mas não faz muito tempo não. Era naquela época ali de 2005, 2006, era por aí. 2005 para 2024, meu amigo. Mas assim... É nessas horas que o cara entrega a idade. Quando muito tempo para ele é pouco mesmo. É foda. Mas, ó, o Novo Horizontino, ó, contra o CRB, os últimos jogos do Novo Horizontino. 2022, o Novo Horizontino ganhou lá de 3-1, o CRB ganhou no Repará 2-1. Em 2023, o CRB ganhou de 1-0 lá e ganhou de 1-0 aqui.
E lá, vou lhe dizer agora o que foi o gol. Longini. Rafael Longini. Na saída do goleiro, eu me lembro. Isso, o goleiro saiu errado. Saiu errado, foi. Muralha, não era Muralha? Muralha, acho que era Muralha. E aí ele saiu errado. Ó, o time do CRB que jogou contra o Novo Horizontino no passado. Vamos comparar com o time de hoje? Bora. Diogo Silva. Matheus Ribeiro. Tá no elenco. Gum Guerreiro. Anderson Conceição e Edmar. Meu Jesus Cristo. Melhoramos aí, hein? E aí, Edmar ou Formiga? Formiga. Você também acha? Melhoramos. O sistema defensivo melhorou bastante. Lucas Lima, Falcão, Rafael Longini era o meu campo. Acho que o meu campo desse ano ele melhora mais pelo meia. Cara, mas o Lucas Lima... perdeu o Lucas Lima, né? Perdeu o Lucas Lima, né? Mas e o ataque, irmão? Olha o ataque que eu vou para trazer para você. João Paulo, Copete. João Paulo é meio campo, né? Mas jogou Longini e João Paulo. Como pode jogar GG e Jorginho, né? João Paulo, Copete e Anselmo Ramon. A gente melhorou um bocado. Demais. Né? Melhoramos um bocado. E esse time venceu o Novo Horizonte. Você considera o Labandeira o Copete desse ano? Boa pergunta. Agora você botou uma formiguinha atrás da orelha, né? Será que podemos dizer isso? Que é o nosso Copete desse fez ano. Gols também, igual o Lavandeira, fez alguns gols, fez um gol contra o Cururipe de cabeça, no finalzinho do jogo, né? Verdade. Isso que eu falo, que nenhum time ganha todas em casa, você vê, o CRB ano passado foi campeão alagoano invicto, mas não ganhou todas em casa. Sim. Mas melhorou muito o desempenho depois de chegar o Daniel. Foi. O CRB só perdeu uma, né, depois que chegou o Daniel. Deixa eu olhar aqui, o primeiro jogo do Série B do ano passado, o CRB jogou contra o... Eu não lembro agora. Não lembro. Galera do chat, qual que foi o primeiro jogo do CRB da Série B do ano passado? Lembrando que... Era o Jordi o goleiro, não era o Muralha, Jordi. Lembrando que esse ranguinho aqui foi uma cortesia de Rainha dos Salgados aqui, em frente ao estádio Rei Pelé. Como é o nome, Daniel? Qual foi o time que saiu este ano passado? Agora não lembro, sinceramente. Memória, meu irmão. Por favor, Esporte. A estreia foi contra o Esporte. Atlético Goianiense. CRB, eu vou procurar aqui a escalação do CRB naquele jogo. O jogo da estreia. A estreia ia ser contra o Esporte. Foi, aí teve aquele que o Esporte ia jogar a final do Pernambucano, né? Foi, aí adiou. Deixa eu procurar aqui. Ou foi a final da Copa Nordeste, eu não lembro aí. Foi uma decisão que o Sport ia... Foi alguma coisa do tipo, foi. E aí terminou que o CRB estreou contra o Atlético Goianiense. Perdeu o jogo. Eu lembro que perdeu. Fora de casa. Deixa eu olhar aqui a escalação do CRB. O que eu quero ver... Você quer comparar a estreia de antes e de hoje. E lembrando que o técnico não era o Daniel Paulista na estreia, né? Era o Humberto Louser, né? Era o Humberto Louser. O CRB perdeu 2-1 aquele jogo. Inclusive, você tem aquele vídeo lá dizendo os bairros que apoiavam o Humberto Louser, né? Safado, bicho. Safado. Vamos para as escalações daquele jogo. Ó, as escalações do CRB, né? Vou trazer o Atlético Goianiense. Mas olha o time do CRB que foi a campo. Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Fábio Alemão e Guilherme Romão, Auremi, Júnior... Peraí. Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Fábio Alemão e Romão. E aí, qual a melhor defesa? Esse ano só ganha do Conceição, né? Não, mas o Hereda botou o Matheus Ribeiro no banco. No banco, O Hereda é melhor do que o Matheus Ribeiro. Ficou pau a pau, viu? Tá pau a pau, mas... Ao meu campo tinha Auremi, Juninho Valor e João Paulo. Meio campo velho da bola. Todos acima dos 30 anos. E lentos, né? Com exceção do João Paulo, né? Esse ano mudou muito. Não, o meu campo hoje está melhor. E o ataque, Mike, Copete e Anselmo Ramon. Minha gente, o Copete. A diferença é o Copete e pro Léo Pereira. Que diferença, né? E que diferença, que o Mike e o Anselmo continuam os mesmos. Isso mesmo. Então, se a gente for olhar aí, cara, a diferença... Friamente não é muita diferença, não. Não é muito, não. Porque o grande diferença é porque o Copete e o Léo Pereira, né, cara? É um negócio que... muito diferente. Muito diferente. Mas no cômputo geral,
A diferença não é tanta, não. Agora, Você considera um empate um bom resultado lá contra o Novo Horizontino? por que não? Sempre empate fora de casa, sempre gostosinho, né? Porque depois a gente pega o Amazonas aqui, aí o CRB tem que vencer. O Amazonas é o jogo que não pode perder em casa. O CRB pode perder em casa para alguém? O ideal é que não perca, mas se perder, que perca pro Santos. Mas vai perder. Mas perder para o Amazonas aí é sacanagem. Aí, se bem que a gente perdeu pro reserva do Náutico, inclusive a gente esse jogo junto, né? Foi. Perdemos pro reserva do Náutico, né? Aquele time que tinha rixa, craque rixa. Mas assim, bicho, eu tô numa expectativa dessa Série B, assim, sei lá, eu tô com a expectativa alta, porque o time do CRB é bom, mas tô com medo de no final me decepcionar mais uma vez, né? E as chances são grandes, né? Cara, o torcedor do CRB, ele vem no misto, né? Nesse momento ele tá num misto de expectativa, num misto de ansiedade para começar a Série B, e por outro lado, uma história, aquele desânimo digamos assim, não conseguiu o objetivo ao longo de tanto tempo, né? A última vez que o CRB disputou a Série A foi em 1984, né? Inclusive eu assisti. Eu pensava, você não viu o CRB? Eu vi o CRB na Série A, fui para todos os jogos daquele ano. Então, o que acontece? O torcedor, ele digamos assim, tem um pouco de descrédito em relação a esse sucesso. Tanto é que a gente diz, rapaz, eu só acredito quando conseguir. Isso é um discurso que se vê muito. Então o torcedor ele está nesse misto de acreditar, de ansiedade, esperança, mas também dentro de si ele traz esse elemento de descrédito. Eu acho que esse sentimento que você tem aí, ele acho que é comum ao torcedor do CRB. Não, eu tô com crédito, eu tô com medo de me decepcionar. Então, esse é o que a maioria tem, né? Dizer, pô, ser mais do mesmo. E outra coisa, cada ano que passa que o CRB não sobe, a pressão para que ele suba é maior, né? Cada ano a pressão se torna maior, né? Agora você trouxe um tema interessante. Você acha que isso, por esse sentimento, é que a gente vê tanto torcedor pessimista ao extremo? Sim, claro. Porque já que ele tem medo de se decepcionar, ele prefere não acreditar nunca. É como o cara que nosso faz... livramento, nosso CH. Você é igual o cara faz teste de direção, perde. Eu tenho um amigo que perdeu 9 vezes, cara. E esse não desistiu. Mas tem cara que desiste. O cara sabe, bicho, eu não passo mais nessa porra e tal. E deixa pra lá, meu irmão. Né? Então, acontece. Isso uma reação normal do ser humano perante uma série de insucessos, né? Aí vai a pergunta. Se um dia acontecer isso com você, eu pararia de assistir futebol. Eu pararia de assistir futebol. Se eu não estou acreditando mais no meu time, se eu desacredito de tudo, pra que eu vou torcer? Torcer pra quê? Se eu não tenho mais objetivo. Mas veja bem, aí você tá separando como se o cara tivesse unicamente o discreto. Não, eu acho que o cara vive um misto de coisa. Ele acredita, ele teme, ele tem um misto de sentimentos. Que a gente vê de vários torcedores, e aqui vários, a galera que tá no Flagatinho não sabe. O Livramento, o Rafael Soares, tal, os caras, eles não acreditam em nada. Sim, aí veja bem, esse é o discurso. E por que eles acompanham o time? É isso que eu tô dizendo. Então, se eu tivesse esse sentimento, eu deixava de torcer. Mas eu acho que nem eles têm. Eu acho que eles têm o discurso. Mas o sentimento não. O cara eles só externam que... externa a revolta. Aí você vê teorias da conspiração, o CRB não sobe porque a diretoria nunca quis. Esse tipo de coisa que, na realidade, que de fato, ele não exprime a realidade, ele exprime a revolta. E também o sentimento de estar certo, né? Porque as chances de você não subir são bem maiores do que de subir. Exatamente. Então, a partir do momento que eu subir, vai dizer, tá vendo aí? Eu venho falando desde o começo. É como a comparação, o cara diz, olha, o time do passado é melhor do que o de hoje. Pô, o passado são vários anos, e você está comparando com um ano só, que é hoje. Então, a possibilidade de você estar certo é maior. Mas o cara, aí você está dizendo, né, que o cara quer no final, se der sucesso, o cara diz, olha, eu bem que avisei. Eu bem que avisei. Mas aí, cara, eu acho que nem a pessoa acredita nisso. Porque, como você mesmo falou, se o cidadão ele não acredita, se ele está tão desanimado, por que ele acompanha? Então existe, é isso que eu digo, o ser humano, e aí eu vou falar, não é nem só em questão de futebol, o cara não vive um sentimento único, ele vive um misto de emoções. Né? Eu vi o CRB ganhou do
Foi de Fortaleza. Você pegou de Fortaleza e tal, então ficou alegre, feliz, aquela coisa toda. E aí eu lembro como hoje o Livramento fez. Eu nem ligo mais. Eu não saí nem me iludo. Sim, Caramba! Não, você não vai assistir o jogo, né? Ele não se ilude, mas assiste o jogo. Exatamente. Uma coisa é o discurso. Será que ele comemorou os gols? Não sei. Aí é uma coisa muito individual. Agora eu vou falar aqui. Aí eu deixo para as pessoas que conhecem mais a psicologia humana. Eu não vou revelar o nome. Eu não sou. Eu não vou revelar o nome da pessoa, mas que eu achei. Eu fiquei assim, pasmo. Né? Você não conhece, não. Acho que pode até conhecer, mas não sei. Diz que é torcedor do CRB, porque eu até parei de falar com ele, fiquei revoltado esse dia. Diz que é torcedor do CRB, se diz, e cara, eu vi ele torcendo contra o CRB. O cara torceu contra. Porque eu não gosto do Marroquim. A desculpa foi essa, eu não gosto do Marroquim. Ele torceu contra. Aí acontece quando você confunde a instituição com a direção. As administrações passam e a instituição fica. Eu nunca vou torcer contra o CRB. Também. É igual o carinha lá que fez a aposta e debutou nos grupos achando o máximo. Apostou na derrota do CRB, o CRB perdeu, ele postou no grupos achando o máximo. Aquela história, ele prefere tá certo ou até acertado no que ele previa do que ter sucesso naquilo que ele diz que gosta, né? Mas, cara, o ser humano é muito complexo, aí a gente vai entrar em uma série de exemplos. O filósofo Rio daqui, né? Uma série de exemplos, uma série de comportamentos dos mais diversos, né? E já que a gente tá falando de torcida, pra gente finalizar esse episódio, vamos falar de torcida, né? Eu botei hoje a entrevista coletiva do Falcão, não sei se você assistiu, que ele deu ontem. O Falcão, ele falou, a entrevista muito boa, inclusive participando das boas coletivas que eu vi. As perguntas boas e as respostas boas. As entrevistas do Falcão, em geral, são boas. E aí o Falcão, ele fez tipo uma convocação para a torcida, e eu achei bem legal. E ele foi muito sincero, assim, a entrevista toda, e essa parte ele disse, pode ter aqui pouquíssimas pessoas, mas quando a gente vê gritando é outra coisa. Quando a gente vê apoiando e tal. E ele fez esse chamamento para a torcida. Você acha que a torcida do CRB, ela falta mais chegar junto? Abraçar mais o time nesse momento? Ou você acha que é isso mesmo? Essa é a nossa média? Cara, essa eu acho o seguinte, eu vou tratar não vou nem falar do torcedor do CRB, o consumidor do futebol. Se a gente for analisar, o futebol, ele não é um... E a coxinha é boa. O futebol, ele não atrai mais as multidões como no passado, né? Eu não estou falando... A média de público no futebol... Aqui, você diz, né? Aqui, ela não tem o público do passado. Aí eu quero trazer alguns elementos. As pessoas lembram, dizem, rapaz, no passado o Ripelé era lotado. Mas quando você pede exemplos desse passado, era na época do Gol Beleza, que o ingresso o cara trocava por nota fiscal, né? Eu acho assim, o consumidor, ele não pode ser criticado. Ele tem que ser atraído. Sim. Né? Então, assim, se você bota uma coxinha dessa para vender, ninguém compra, você vai botar a culpa no cara, você tem que fazer com que ela se torne atrativa. Entendeu? No cinema, o cara faz um filme, não dá público. O culpado é o público? Não, cara. Na indústria do entretenimento, aonde o futebol está inserido, você tem que conquistar o público. Então essa briga de dizer, o torcedor do CRB é modinha, o torcedor não vai. Não, traga o torcedor, meu irmão. Traga o torcedor, convoque o torcedor, né? Porque eu volto a dizer, o torcedor do CRB não chega junto. Por que não chega junto? A grande questão não é que ele chega junto, é o porquê ele não chega junto. Você não acha que isso é cultural, não? Não acho que seja cultural, porque se a gente for lembrar quando a gente estava na Série C, CRB e Luverdense aqui, estava topado. Mas porque era um grande jogo. Luverdense? Mas era o jogo de acesso? Não, o jogo do acesso foi contra o América, não foi CRB e Luverdense. O Luverdense foi um jogo. O jogo do acesso foi contra o América aqui, que fizeram até... A turma fez talvez o primeiro mosaico, né? Aquele foi o jogo do acesso, que foi 1-1. Então, e outra coisa, era o jogo do acesso, mas devido à combinação de resultados, o CRB praticamente já entrou classificado. Então, o que é que mudou desse período para cá? A questão de que o torcedor do CRB começou a aspirar que o time vá para a Série B,
que o time vai para a Série B, o torcedor do CRB como diz, rapaz, o Alagoano já não é tão interessante. Mas veja bem, por que CRB e Asa estava lotado? Porque era final. Porque era final não, porque é uma atração, cara. Aí tem gente que diz assim, eu vou no jogo pelo CRB, não vou pelo adversário. Isso não se sustenta, porque o clássico é o jogo de maior público. Se você não vai, então todos os jogos têm o mesmo público. Eu tô aqui eu concordo várias coisas que você está falando, só que eu tô aqui para debater com você. Não, tudo bem. Veja bem, o que eu tô falando, eu não sou o dono da verdade e não faço questão de estar certo. Não, mas aqui é para gerar discussão mesmo. Eu acho o seguinte, que é uma obrigação, deixa eu concluir. Eu acho que é uma obrigação da diretoria trazer o torcedor. Veja bem, essa separação que foi feita aí entre a setorização. Achei uma ideia excelente, cara. Melhorou o público, né? A gente viu. Não, e não só melhorou o público, cara. Deu uma opção do cidadão que quer assistir no lado coberto, pagar a mesma coisa que pagava antes, e a GA pagar menos. Isso. Você diminuiu o ingresso do local de maior público, cara. Isso. Foi inteligente. Foi uma sacada muito boa. Eu quero parabenizar, inclusive, aí se for o André Carneiro que teve essa ideia. Eu quero dizer o seguinte, eu sou um cara que defendo as ideias que o André Carneiro defendia no passado. E eu quero parabenizar aí a ideia do André Carneiro. Mas agora eu vou instigar. E por que no jogo de quartas de final da Copa do Nordeste não estava lotado? Contra o Botafogo. Aí eu acho que essa resposta é até simples, porque o cidadão pagou o ingresso no jogo de sábado. Possivelmente ele não tinha dinheiro. Aí vamos lá, agora a pergunta. Choveu muito também no dia, né? Mas a questão é financeira. Bicho, nós vivemos num estado que está entre os 3 mais pobres da federação. Se alguém quiser, pode olhar. A média financeira do alagoano é R$500 por mês. Não, entendeu? Então você tem um jogo e outra coisa, o futebol, o apaixonado pelo futebol está nas classes menos privilegiadas financeiramente da sociedade. Então você bem, o cara veio para lá, gastou dinheiro na final estava topada, cara. Você estava aqui, você viu. Eu também estava. Então estava topado. Esse cidadão possivelmente gastou. E quando a gente fala que o cara vem para o estádio, o gasto não é só o ingresso, não. É o transporte. Famílias, né? Eu fui minha esposa e meu filho. Entendeu? Então você tem um gasto. Para você depois, dias depois, ter aquele gasto, a tendência é que fosse melhor. Aí você vê um jogo à noite, um jogo no dia que choveu, você vai trazendo tudo isso. E diga-se passagem, o jogo Botafogo e CRB, por mais que fosse decisivo, ele não é uma atração como uma final de campeonato. Mas você acha que se vamos dizer, se no lugar do Botafogo fosse o Bahia? Poderia ter feito uma casadinha. Mas eu achei que faltou... Poderia ter feito uma casadinha. Mas e se no lugar do Botafogo fosse o Bahia, por aí exemplo? A atração é melhor. Você acha que ia dar mais gente? Dava mais gente. Por quê? Porque é assim na indústria do entretenimento, cara. O que vende é a atração. Verdade. O que atrai é a atração. O público, o consumidor não tem. Por que um bar? O cara diz, rapaz, por que um cara faz um barzinho todo arrumadinho, dá ninguém. E o cara tem um churrasquinho na beira da esquina. Lotado. A cerveja que vende ali é a mesma que está no bar. Por quê? Porque o cidadão encontrou ali naquele ambiente algo que o atrai. Verdade. A questão é essa, cara. Cabe à diretoria do CRB atrair esse torcedor. Cara, tem muito torcedor do CRB, você conhece, eu conheço também, quem está assistindo conhece também. Diz, cara, eu não vou mais a campo. Aí o cara alega uma série de questões, como violência, coisa... O torcedor, cara, a gente tem que entender que o torcedor ele é maltratado. Você vem para um jogo como aquele, como Asa, a fila que se levou. A revista que é feita, cara, atrapalha mais do que ajuda. Eu não estou falando nem da questão do fluxo, cara. É uma revista que em alguns momentos é constrangedora. Sim. Né? Então são uma série de questões que o cara pensa em... E outra coisa, o jogo está transmitindo. O cara vai assistir de casa do mesmo jeito. Conforto do lar. No conforto do lar. Entendeu? Tomando a sua cerveja, lanchando com a sua família, num telão, assistindo os lances 2, 3 vezes. Né? Então, o jogo hoje, ele concorre com a TV. Sim. Você, antes a gente não tinha isso. Você concorre
o sofá com arquibancada, cara. Então são todas essas questões que são levantadas. Não é uma pergunta fácil de ser, mas eu vou ser sincero, eu em nenhum momento eu boto a culpa na torcida. Não, também não. O torcedor é o consumidor, ele tem que ser atraído. Sempre defendo o torcedor, também acho. Concordo com você. Eu acho que, inclusive, é uma ideia que eu já bati muito, era o CRB ter o ingresso popular. Aí o cara diz, mas tem o ingresso de R$10. Não, pô, mas são ingresso popular mesmo, ingresso de R$1, de R$2, só para dizer que vendeu. E esse ingresso popular ele ser destinado à galera mais periférica de verdade, tá vendo? Mas aí é... Eu acho que isso aí é um assunto... muito amplo, né? Muito amplo. Inclusive, quando o podcast estiver mais encaminhado, a gente poderia convidar alguém do CRB aqui para debater esse tipo de assunto, né? Sim, seria legal. Sem dúvida. Outra coisa que se fala aqui é o seguinte, as condições do Rei Pelé. O Rei Pelé não dá o conforto. É zero, né? Zero. Ele não dá nenhum conforto. Aí você vê, aí eu volto àquela coisa, o cidadão, ele movido pela revolta, aí tem aqueles discursos, o Rei Pelé tem que demolir. Já botaram aqui, vocês acham que precisava do estádio mais moderno? Já botaram aqui, já. Demolir. Aí as pessoas esquecem, aí é bom, por isso que é bom a história, né? Você lembra que quando foi feita a reforma no Rei Pelé em 92, 93, o Campeonato Alagoano foi disputado na Pajuçara e alguns jogos no Mutange, e alguns jogos em Murici. Isso. Eu pergunto se hoje você fechar o Rei Pelé por um ano, vai jogar onde? Murici. Não tem Pajuçara. Não tem o Mutange. Vai jogar em Murici. Aí você vai jogar em Murici. Qual a capacidade do campo de Murici? 5.000 pessoas? No máximo. No máximo. E aí, o prejuízo? Pode nem jogar Série B lá. Pode nem jogar Série B. Então, são observações que são feitas, eu digo, o torcedor, no calor da emoção, fala isso, tem que derrubar. Mas não, eu acho que o Rei Pelé tem que passar por uma reforma. Cara, você lembrou bem, não tem nenhuma noção mais. Não tem nenhuma noção, exatamente. O Rei Pelé, cara, sem dúvida merece reformas, merece ajuste, merece adequações, mas ao fazer uma intervenção dessa tem que ser pensada. Porque a gente não está falando só do CRB, tem o CRB, tem o CSA, e tem inclusive um clube do interior que pode pegar um adversário numa Copa do Brasil e queira jogar aqui. Como aconteceu já várias vezes. Com o Murici uma vez, né? Foi o Flamengo, foi? O Flamengo foi. Então, o estádio Rei Pelé, ainda tem outro. O estádio Rei Pelé é um equipamento onde funcionam também uma série de outras atividades. Aí o Bruno Câmara levanta aqui uma questão muito boa, que é a questão do sócio-torcedor. Ele acha que o número de sócios é pequeno, a torcida poderia abraçar mais. Mas aí eu vou falar de algumas dificuldades. Agora a experiência é minha. Eu era sócio, fiquei puto, parei de pagar. Aí esse ano disse, não, vou fazer o sócio novo. Tanto é que fiz. Eu tô com a câmera aqui. Tá meio desalinhado, mas tá legal. E aí fiz o sócio, né? Fiz o meu sócio. Só que para eu fazer o meu sócio foi um protocolo gigante, viu? Por quê? Não tinha como passar no cartão de crédito porque iria usar o limite. E eu não queria comprometer o limite do meu cartão. Eu não tinha 600 conto para pagar no Pix. Né? Todo mundo que está com 600 conto para dar no Pix aqui, aí eu vou pagar o sócio todo. Pá! No boleto eu não poderia fazer, porque eu parei de pagar, então tinha vários atrasados. Então isso atrapalha o cara que quer regularizar também. Até que eu conversei para lá, mas depois de conversar muito, e flexibilizaram. E aí ainda fico pensando, será que do flexibilizaram que eles, poxa, Dairane, a gente sabe que você vai fazer zoada. Pode ter acontecido. Pode ou não? Pode ter acontecido. A gente ele aí que ele vai fazer uma zoada do cão no canal dele. Eu já vi muito disso. Entendeu? Velho, eu até eu não lembro, foi um jogo que foi entrar e tava uma zoada. Aí eu cheguei e disse, rapaz, isso aqui não pode não e tal. E eu vi um funcionário do CRB dizer isso. Homem, deixa passar, senão esse bicho vai fazer uma zoada danada. E não era nem comigo a situação, só que fui reclamar. Então pode ter acontecido isso. Então, assim, existe também uma certa burocracia no sócio que eu acho que dava para ser saneada. Mas aí, fica aí, eu não trabalho com isso, eu não sei como é que funciona e tal. Acho que também falta um atrativo em sócio. Eu acho que todo torcedor que fizesse sócio torcedor a partir daquele da arquibancada alta deveria ganhar uma camisa, pô. Porque se você olhar, você está pagando 600 conto no ano. Você não tem direito de ganhar uma camisa que o CRB pega a 110 reais. Não precisava nem de oficial, você dava uma de treino, que é mais baratinha.
Entendeu? Mas, olha, Faltam atrativos. Eu penso o seguinte, eu acho que você estipular regras, o torcedor tem que fazer isso, o torcedor deve fazer isso. Não, cada um é livre para fazer o que quiser. Até o Mário Marroquim falou na página do Sara, disse, olha, se o torcedor não quer fazer o sócio, compra o ingresso e vai ao jogo. Né? Porque, veja bem, o sócio, ele é interessante financeiramente, desde que você vá a todos os jogos. Isso. Né? Se você for você paga a mensalidade e você comparar com o ingresso de todos os jogos, a mensalidade sai mais barata. Mas também nem todo mundo pode ir para todos os jogos. Então eu não bato muito na questão. Se você for pegar um histórico, eu me lembro quando o CRB abriu o craque torcedor. O Reinaldo disse aqui, devia ganhar pelo menos um adesivo. Desculpe ter uma pessoa raciocínio, mas eu tenho um amigo que ele mora aqui, e ele, inclusive, mora aqui na sua, e ele fez o sócio torcedor dele do Vitória. Chegou aqui em Alagoas, um caderno, uma caneta, alguns adesivos, eram alguns adesivos. Souvenirs. Uma camisa e um calendário. Só porque o cara fez o sócio. E o cara tá nem lá, chegou aqui. O coitado do Alisson Lindo fez o sócio do CRB e a carteirinha dele nunca chegou na Paraíba. Chegou um calendário. Ele podia mandar para alguns times aí que estão sem calendário. Né? Mas então, você está vendo que são coisas pequenas que dá para se trabalhar. Pô. Não, sem dúvida. O programa do sócio. E outra coisa, essa discussão do sócio, ela não se restringe ao CRB. O sócio torcedor, aqui no Nordeste, quase todos os clubes, com algumas exceções, é objeto de discussão. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, o CRB deve ter esses números. Eu lembro do craque torcedor, que foi o primeiro, que inclusive os cara batia pênalti no intervalo dos jogos. O CRB deveria pegar o número ali, desde da criação do sócio torcedor, o que oscilou, qual a média de pessoas que aderem ao sócio. Se em algum momento subiu, qual foi o motivo? Porque eu entendo o seguinte, que a adesão ao sócio, ela é uma questão anímica. Sim. Quando o cara está empolgado com o time, ele é sócio. Vamos dar exemplo do Rival. O Rival, quando estava na Série A, bombou 10 mil sócios. Vê hoje quantos tem. Entendeu? Então, mais uma vez eu volto. O consumidor, ele é atraído pela atração. Teve um comentário que concordou bem com você. O Oswaldo está dizendo, o que leva o torcedor a campo é o elenco. Exatamente, é a atração. E fazer o sócio também. Por exemplo, se o CRB começar a Série B... Olha, vamos lá. Se o CRB começar a Série B e emendar 5, 6 vitórias seguidas. Quantas camisas o CRB não vendeu à véspera da final? Vixe, muitas. Foi vendido camisa, foi vendido ingresso, foi vendido adesivo, foi cerveja vendido pra caramba. Tudo foi vendido. Por quê? Porque o torcedor está empolgado. O seu próprio canal, você pode falar disso. Quando o CRB está bem, quantas pessoas acompanham. Quando o CRB está mal. Então é da mesma forma, cara. Quando o CRB está mal, ele se afasta. E outra coisa, a pessoa tem que entender, e isso é a crua realidade dos fatos, que o torcedor ele não ganha nada com o futebol, não. O que ele ganha é emoção. Então ninguém paga para ter raiva, não. Ninguém paga para ter raiva. Inclusive o futebol... e o cinema são as únicas, digamos assim, elementos da indústria do entretenimento que você paga, o cara paga para um filme para chorar, como o cara paga no futebol para sair com raiva. Já fui para show para sair com raiva também. Mas isso aí são exceções, né? Então é o seguinte, o cara não quer, da natureza do ser humano, se afastar do que lhe desagrada e se aproximar do que lhe agrada. Então, se o CRB for bem, cara, o sócio aumenta. E outra coisa que eu acho engraçado é o seguinte, quando aumenta o sócio, eu dar um pulo muito, o cara já tá cheio de modinha. Porra, bicho. O cara reclama que não tem ninguém e reclama quando tem muita gente. Porra. Fica difícil, né? É verdade. Os pé frio, o famoso pé frio que os caras dizem. Todo jeito tá ruim pro cara, pô. É verdade. Pra gente dar uma finalizada, a gente chegou nesse assunto... chegou uma pergunta para você aqui, não vou nem dizer quem foi. Lairone, pergunta o Daniel se ele descobriu qual é a maior contratação da história do CRB que é anunciada pelo Emerson Júnior no passado. Isso aí foi Hernando Azevedo, né? Hernando Azevedo, que deveria estar em Arapiraca numa hora dessa, né? Já que ele vai se apresentar lá no Asa, né? A maior contratação da história do futebol alagoano, todo mundo sabe que foi o Joel Camargo.
Sim, sim. O cara que foi campeão com a seleção de 1970. E eu acho que um fato desse jamais voltará a acontecer, viu? Jamais é muito forte, né? Porque o time tem mais... Dificilmente voltará a acontecer, porque você tem um campeão do mundo. Vestido a camisa Ele foi campeão do mundo na seleção considerada a melhor de todos os tempos. Isso. E 2 anos depois o cara tá jogando aqui, vindo do Paris Saint-Germain, né? Não que o CRB comprou do Paris Saint-Germain, ele saiu do Paris Saint-Germain. Uma contratação internacional. Ele saiu do Paris Saint-Germain, ficou sem clube e o CRB trouxe. O Joel Camargo chegou aqui, quem o viu jogando, disse que ele era o fino da bola, né? Inclusive, o Joel Camargo está na seleção do Santos de todos os tempos, né? Então essa foi a maior contratação do futebol alagoano até hoje. Eu acho que não vai chegar nem perto. Dificilmente vai ser. A gente, inclusive, depois pode ser até agora esse assunto para o Rildo, né? A gente tá entrando na seara do... A gente pode ver aqui jogadores que vestiram a camisa do CRB e vestiram a camisa da seleção. O Walter Luiz fez uma publicação com só que está aumentando, né? O Jorge agora, por exemplo. Mas teve jogadores que vestiram a camisa da CRB que vestiram a camisa de seleções estrangeiras. Então, assim, é um tema bem legal também. Você lembra daquele cara que jogou em 99, o zagueiro que os caras chamavam Tony Canadá, canadense. Que a torcida ficava puta da vida quando ele o CRB jogava. Muito bom, rapaz. Um dos melhores zagueiros que passou aqui. Quando o CRB tava bem, cara, aí o Canadá chamava, os caras ficavam putos da vida. E teve também aquele outro que era da seleção da África, o Ricardinho. Foi. Da seleção africana. Jogador já, mas de diferente. Guiné-Bissau, era negócio assim, né? Inclusive, ele recebeu a convocação e ficou surpreso, né? Nem ele sabia. Mas tem dessas. Bem, galera, quero agradecer a participação de vocês. A gente vai encerrar aqui. Dizer que pedir desculpa, né? Porque a gente teve alguns problemas técnicos, mas como eu disse, hoje era um programa piloto, era o primeiro programa e a gente ia usar justamente para fazer experiências. Os próximos teremos sempre convidados, tá? E vão abrilhantar aqui, a gente vai poder explorar os convidados. Hoje foi um grande teste. Tivemos nossos erros, mas eu acho que a gente sai com a nota 6 aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para os outros agatianos. Daniel, se despede aí do povo. Galera, é um prazer imenso, né, de falar com todos os amigos aí que nos acompanham. Dizer que estaremos aqui sempre, né, é um quadro fixo do canal. Temos uma bancada, hoje teve, como falamos no início, teve 2 componentes que estão no DM. Como o Dairone falou, teremos convidados. Fiquem à vontade para dar sugestões, sugerir convidados, fazer perguntas, né? Esse espaço é do torcedor. Então eu quero agradecer a todos que acompanharam. Quero mandar um abraço ao Elminho, que foi o idealizador desse podcast. É a nossa Marlene Matos. Marlene Matos, exatamente. Elminho, nossa Marlene Matos. E outra coisa, acompanhem. Acompanhem, deem sugestões, compartilhem, dê o seu like e muito obrigado. É isso. Espero que todos tenham gostado, né? Esse foi o primeiro encarnado e vamos ver depois. Valeu, solta a vinheta, DJ. Tchau, galera.